Bom, gente, a gente continua falando de Brasil, agora sobre outro tema aí também, que está dominou a semana. A Polícia Federal realizou hoje operações contra fábricas de bebidas em 3 estados, entre eles. As mortes por metanol abrem uma nova crise entre o Palácio do Planalto e o governo de São Paulo, ambos em disputa pelo protagonismo na questão da segurança pública. Veja na reportagem de Luciana Amaral. A Polícia Federal e o Ministério da Agricultura recolheram amostras de bebidas das fábricas fiscalizadas em São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. O inquérito federal corre em paralelo à investigação da Polícia Civil Paulista, que já interditou estabelecimentos e apreendeu milhares de bebidas desde o início da crise. O Ministério da Justiça também colocou a estrutura federal à disposição das polícias estaduais para perícias de rastreamento do metanol. Antes da crise do metanol vir à tona, dados da Associação Brasileira de Combate à Falsificação mostravam que a quantidade de fábricas clandestinas interditadas no país saltou de 12 para 80 entre 2020 e 2024. O faturamento dos grupos criminosos é estimado em 62 bilhões de reais anuais. As respostas simultâneas dos governos Tarcísio e Lula para a crise evidenciam a rivalidade pelo controle da bandeira política do combate ao crime. Foi assim durante as investigações da execução do ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz, na Praia Grande no mês passado, e nas operações em agosto que miraram a estrutura financeira do PCC, com alvos na Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. Desta vez, o Congresso também busca protagonismo. A Câmara aprovou a tramitação em urgência do projeto que torna hediondo o crime de falsificação de bebidas de 2007. O presidente Hugo Motta tenta melhorar a imagem da Câmara, se afastando de temas impopulares como a PEC da blindagem e dedicando a agenda da casa a pautas que se aproximam mais dos eleitores. Nesta semana, a Câmara já aprovou a urgência de um pacote de 8 projetos que tratam da questão da segurança pública. Ainda não há data para a votação do projeto que endurece a pena para a falsificação de bebidas. O deputado Kiko Seleguin, do PT, vai ser o relator e já trabalha em cima do texto. Hugo Motta também pretende votar a PEC da segurança pública até o final do ano. É a principal pauta da sociedade. Imagine só, nós temos governadores de todos os partidos e eles conseguiram convergir nessa agenda. Bom, participa deste bloco o Rodolfo Ramazini, que é diretor de comunicação da Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Rodolfo, muita curiosidade de como vocês que estudam esse assunto estão vendo, de repente, né, surgem casos de intoxicação a rodo, de repente surgem operações, de repente o poder público mergulha nesse assunto, com certo atraso, né? Como que é a sua e a de vocês, da associação, a percepção? Nosso caminho está certo para tentar correr atrás do tempo perdido? Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui na CNN. Em primeiro lugar, a gente tem que ressaltar que essa reação é tardia. A ABCF vem alertando ao longo dos últimos anos para o crescimento desenfreado do mercado de bebidas falsificadas, bem como vem alertando para a entrada cada vez maior do crime organizado nas operações fraudulentas no setor. A gente vem realizando operações tanto com as autoridades estaduais como federais ao longo dos últimos anos, debelando diversas fábricas clandestinas, e os nossos canais de denúncia nunca receberam tantas denúncias e nós nunca realizamos tantas denúncias às autoridades, bem como nunca acompanhamos tantas operações para fechar fábricas ilegais como ao longo dos últimos 24 meses. Isso mostra um movimento por parte do crime alto, que arrisca a saúde dos consumidores e prejudica tremendamente as empresas legais que atuam no setor e a arrecadação de impostos por parte do erário público. Rodolfo, tem uma preocupação grande aí do setor de bebidas, de perda, né? Por causa de todo esse alarde e tal. Mas já existe uma perda enorme
por causa da falsificação das bebidas, né? E o escândalo do metanol, como você disse, está apenas expondo uma realidade de muitos anos. Quer dizer, era como se, quase que se tivesse escrito que um dia ia dar um problema grave, né? As pessoas iam acabar falecendo com isso. Então, eu queria saber de você, assim, o Brasil se acostumou a conviver com essa falha desse mercado? A indústria da falsificação, Thaís, movimentou no último ano 471 bilhões de reais no Brasil. Isso são as perdas, tanto em arrecadação tributária como perda de faturamento das indústrias que sofrem essa concorrência desleal. O setor mais prejudicado é o setor de bebidas, com perdas estimadas em 88 bilhões no último ano. E esse prejuízo vem crescendo assustadoramente desde 2016, quando foi desligado o Sistema de Controle de Produção de Bebidas da Receita Federal, o Sicob, e desde que esse sistema, que monitorava a produção em tempo real em todas as fábricas de bebida no Brasil, para que a Receita pudesse tributar, e também esses produtos eram marcados fisicamente, que facilitava a identificação do produto original e a diferenciação dele do falso, isso foi um convite para a entrada cada vez maior do crime nesse setor, operando de maneira fraudulenta, que culminou agora com esse episódio do metanol, que para mim nada mais é do que a face mais sombria do mercado ilegal, que é ceifar vidas por inação de alguns que deveriam estar atuando para combater isso e ação de outros, que é o crime organizado, nadando de braçada, ganhando dinheiro nesse setor. A ABCF, ao verificar esse crescimento assombroso no volume de bebidas ilegais no mercado brasileiro ao longo dos últimos anos, e ao verificar essa ausência de controle, entrou com uma ação no Tribunal de Contas da União, dizendo que essa lei não estava sendo cumprida e mostrando os prejuízos que estavam aparecendo no setor e que iriam culminar com um acidente como esse de agora, onde tantas vidas estão sendo ceifadas. O Tribunal de Contas da União determinou que o desligamento do Sicob por um ato declaratório de um agente da Receita de terceiro escalão no final do governo Temer foi ilegal e determinou a volta desse sistema imediatamente. Para nossa absoluta surpresa, a Receita recorreu da decisão ao Supremo Tribunal Federal. O caso encontra-se hoje nas mãos do ministro Cristiano Zanin e nada mais nefasto do que ter essa falta de controle no mercado para que situações como essa do metanol ocorram. Além de tudo isso que eu estou dizendo, ainda tem mais um agravante. Quando nós começamos a atender os órgãos de imprensa e as próprias autoridades a respeito do tema no início dessa semana, a Receita soltou uma nota dizendo que o Sicob era uma ferramenta somente de fiscalização para o que era produzido, o que falta com a verdade, porque o Sicob ele é uma ferramenta de fiscalização de cabo a rabo, da produção até a venda para o consumidor final. Os produtos são gravados fisicamente, facilitando a identificação por parte dos fiscais, do próprio consumidor, dos donos de bares e estabelecimentos, para que essas pessoas possam evitar adquirir as bebidas ilegais. Nós defendemos a retomada imediata desse sistema de controle, até porque a lei está em vigor, para que a gente consiga diminuir consideravelmente o volume de bebidas ilegais no mercado brasileiro. As ações de inteligência e as ações de law enforcement que vêm sendo feitas por nós, em conjunto com as autoridades, desde lá de trás e agora muito mais, elas sozinhas não vão resolver o problema. Nós temos que aliar tecnologia disponível na Casa da Moeda, uma tecnologia pública, para colocar ela a serviço da população brasileira, para garantir a segurança e a saúde dos consumidores. Isso é imperativo para a ABCF. Rodolfo, a Jussara quer fazer uma pergunta. A Câmara de Deputados aprovou nessa semana uma urgência para um projeto de lei para tornar crime hediondo a falsificação de bebidas. Esse é um projeto desde 2007. Como você vê a possibilidade de aprovar uma lei nos próximos dias para tornar crime hediondo e o que deve contar essa lei, constar nessa lei que ainda está sendo discutida? O relator vai, inclusive, consultar o setor. Quando a gente pega algum criminoso falsificando bebidas, eles já são atuados por crime contra a saúde pública, que é um crime inafiançável, 5 a 8 anos de reclusão. Entretanto, agravar essas penas é importante para dirimir um pouco esse mercado ilegal. Mas o que é mais importante constar nesse projeto de lei é o retorno da obrigatoriedade dos sistemas de controle de produção de bebidas no Brasil, para tornar o consumidor
um partícipe das ferramentas de fiscalização, para que essa tecnologia permita não só uma fiscalização melhor da Receita Federal nos fabricantes, dificulte a obtenção de insumos pelas quadrilhas de falsificadores e, principalmente, tornar o consumidor um partícipe da fiscalização ao poder utilizar um telefone celular para ler um código que esteja impresso nessas garrafas ou nesses selos, para, dessa maneira, a gente dar um golpe duro no mercado ilegal, coibindo, assim, lavagem de dinheiro, sonegação de tributos, coibindo a falsificação, mas, mais importante do que tudo, proteger a saúde e a integridade física dos consumidores brasileiros. Existem alguns outros projetos sendo avaliados, por exemplo, no estado de São Paulo, um do delegado Olim, que quer obrigar os bares e restaurantes a seus responsáveis por destruir as garrafas. A gente acha que isso não cabe aos bares e restaurantes, isso cabe às fabricantes ter que fazer essa logística reversa para que essas garrafas não sejam reaproveitadas pelos bandidos para falsificar bebida. O setor produtivo tem a sua parcela de responsabilidade em incrementar essas ações de fiscalização, de repressão em conjunto conosco e com as autoridades, mas, repito, nada disso vai trazer o resultado desejado sem a gente trazer de volta uma tecnologia para aliar ela às ações de inteligência e law enforcement. Rodolfo. A volta do sistema de rastreabilidade é urgente para a gente acabar com esse problema. Rodolfo, a sua fala, desde o começo aqui, eu queria destacar 2 pontos. Primeiro, a reação do governo, dos governos tardia. E segundo, uma flexibilização numa regulamentação, contestada inclusive judicialmente pelos órgãos do Estado, no caso a Receita Federal, que acabou ajudando a isso que nós estamos vendo hoje. A gente está no centro de uma disputa política, porque hoje tudo vira disputa política, principalmente Palácio do Planalto, Palácio dos Bandeirantes, uma disputa de protagonismo. Como que tem um ponto central nessa divergência entre São Paulo e Brasília, que é a participação do PCC, ou de crime organizado, nesse episódio todo, né? São Paulo crava praticamente que não há nenhuma evidência de crime organizado. E a Polícia Federal diz que há evidências. Qual que é a sua avaliação? Quem está certo e quem está errado nisso? A minha opinião desde o início é que tem dedo sim do crime organizado nisso, porque metanol não cai do céu. O metanol não é fabricado no Brasil. O metanol ele é importado sob uma altíssima regulação para as indústrias químicas aqui no Brasil. E nessa operação debelaram 2 importadoras do PCC que importavam esse metanol que era usado para bater combustível. Então, eu acho que sim, tem envolvimento do crime organizado nessa situação. Entretanto, eu não posso garantir isso, da mesma maneira que nem o governo de São Paulo pode garantir que não e nem o governo federal pode garantir que sim, porque nós só vamos ter certeza absoluta quando essas fontes que produzem essas bebidas com metanol forem debeladas, para aí sim nós termos 100% de certeza de como esse metanol foi misturado com álcool etílico e acabou nessas destilarias clandestinas. Por enquanto, diversas investigações estão em andamento. O GAECO de São Paulo vem fazendo um brilhante trabalho, a Polícia Civil também, da mesma maneira a Polícia Federal. Hoje eu tive reuniões com a equipe de vigilância agropecuária do MAPA, que também está fazendo um trabalho brilhante essa semana. A BCF está ajudando todos esses esforços. Estamos também atuando no estado de Pernambuco, em conjunto com a APVisa e com a Polícia Pernambucana, que lá também surgiu um foco disso. Nos colocamos à disposição, tanto para treinar agentes públicos, como para auxiliar nas investigações e nas diligências para debelar essas fontes produtoras ilegais. Mas, repito, não há ainda certeza de absolutamente nada. No trabalho de investigação e de repressão, não é matemática. Enquanto a gente não chegar nessa fonte produtora de bebida ilegal, que tem o metanol, para entender como esse metanol foi para lá, tudo que se fale é conjectura. O que nós temos que fazer é um trabalho juntos, integrado, para debelar logo essas fontes produtoras, cessar essa contaminação de metanol no mercado brasileiro e trabalhar pela retomada imediata da rastreabilidade, seja através do Congresso, seja através da Receita, seja através do Supremo, para que nós possamos garantir a segurança e a saúde do consumidor brasileiro.